Você sabe quanto custa a sua operação de vendas? Você sabe se a sua operação de vendas é sustentável, traz lucro para você ou não? Se você não tem essas respostas, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar algumas dicas de como extraí-las. Vamos lá? Fala pessoal, aqui é o Felipe e hoje a gente vai falar sobre CAC, o custo de aquisição por cliente na sua empresa. E também eu vou aproveitar para trazer para vocês outra métrica que é o LTV, que é bem relacionada com o CAC e elas duas juntas conseguem te trazer informações para você entender se a tua operação está lucrando ou não está lucrando, beleza? Mas antes, para a gente entender por que é importante calcular essas métricas, vamos pensar num cenário, tá? Pensa que o teu time de vendas está lá todos os meses, todos os dias, pegando o telefone, ligando para diversas empresas e muitas vezes o seu time de vendas despende um tempo enorme com empresas que você sabe que poderiam ser evitadas, tá? Ele está gastando um tempo ali que poderia ser dedicado com outro perfil de empresa e isso está onerando o teu processo comercial, porque enquanto você está falando com uma empresa que não é seu perfil de cliente, você está deixando de lado outras empresas que poderiam comprar mais rápido. E aí no final do mês você vai ter pouco resultado e um esforço grande e isso onera o teu processo comercial. Isso acontece, tá, por falta de capacitação dos vendedores, por falta de processo nas empresas. Muitas vezes o vendedor é capacitado, mas a empresa não sabe passar exatamente qual que é o perfil ideal de cliente para a empresa. Então fica um negócio muito generalista e aí o vendedor tem que se virar para bater a meta no final do mês e ele tenta com todo mundo. Beleza? Então esse é um dos cenários, tá? Existem diversos, mas iria uma live para falar sobre isso. Então esses são alguns dos cenários que nos motivam a calcular o CAC, Quanto que custa a nossa operação de vendas. Até mesmo para você tomar algumas ações e decidir se você vai investir tempo no perfil X ou no perfil Y de cliente. Beleza? Vamos lá então. Para a gente começar, vamos explicar o que é CAC, O CAC é o custo de aquisição por cliente. O que significa isso, Felipe? Então, quanto é que custa para a sua empresa adquirir novos clientes? Tá? Basicamente é isso. Então, quanto que custa para a sua empresa adquirir novos clientes? E esse custo é por cliente, beleza? Como que a gente calcula essa informação? Para a gente calcular o CAC, a gente precisa de algumas variáveis. A primeira dela é a soma de todos os custos que envolvem a operação comercial. Então, marketing, vendas, pessoas, ferramentas, tudo que envolve ali você vai somar e você vai ter um custo, certo? Nesse exemplo que a gente está utilizando aqui, note que a gente tem um custo de R$10.000, certo? E depois você vai procurar, você vai buscar, na verdade, qual que foi a quantidade de clientes que a tua empresa adquiriu naquele mesmo período. Se eu estou pegando o meu custo de um mês, que é de R$10.000, eu vou pegar dentro desse um mês quantos clientes novos a gente converteu, beleza? Então, eu noto que eu converti 5 clientes novos. Com isso, eu concluo que o meu CAC, então, é de R$2.000 por cliente. Isso significa que a minha empresa está investindo R$2.000 para trazer cada cliente aqui para dentro, certo? Então, esse é o CAC. Por si só, o CAC vai te trazer essa informação. Claro que você vai bater o olho, poxa, R$2.000. Então, se eu trazer 10 clientes, eu estou gastando R$20.000? Sim, mais ou menos isso que está acontecendo. Mas o CAC por si só, sozinho, não te traz toda a gestão necessária para você entender se a operação está sendo efetiva ou não. E aí que entra o LTV na jogada. Então, o que é o LTV? O LTV é o Lifetime Value, tá? De forma resumida, é quanto que o teu cliente vai trazer de retorno para você com uma média de tempo que ele fica na tua empresa comprando, certo? Então, o Lifetime Value é calculado em cima do tempo que o seu cliente fica geralmente comprando da sua empresa, vezes aí o ticket médio que ele acaba investindo, certo? Então, para a gente calcular o LTV aqui, a gente também vai usar duas variáveis. Então, você vai notar aqui que a gente está, nesse exemplo, olhando no topo aqui a variável que é o ticket médio, ou seja, quanto que o cliente geralmente investe ali na sua empresa, mês a mês. E logo embaixo, a média de tempo que esse cliente fica comprando da sua empresa, certo?
Em empresas de software que vendem no modelo SaaS de assinatura, geralmente é possível captar essa informação. Agora, quando a gente fala de varejo ou uma venda de produto, que é uma venda que o cliente pagou, já leva para casa, não tem aquela mensalidade, aí você tem que multiplicar, você tem que entender quantas vezes esse cliente compra contigo durante o ano, para você poder entender o seu LTV. Mas vamos pegar aqui o exemplo do software, tá? Imagine então que nesse exemplo eu tenho um ticket médio aí de R$ 200 e o meu cliente fica em média comigo 4 anos, certo? E aí eu vou transformar esse 4 anos em meses. Então a gente vai ter aqui 48 meses. E simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar um pelo outro. Então se eu tenho um ticket médio de R$ 200, vou multiplicar por 48 meses. Isso significa que o meu LTV é de R$ 9.600. Beleza? Então a gente viu o que é CAC e a gente viu o que é LTV. Poxa, Felipe, eu gasto R$ 2.000 para trazer cada cliente para a empresa, mas cada cliente está me trazendo R$ 9.600 durante 4 anos. Legal, a gente tem duas informações legais para trabalhar. Agora a gente vai entender qual é a relação entre elas e como que essas métricas podem te ajudar a decidir investir num certo cliente ou não. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai se perguntar, será que eu estou lucrando? Porque não adianta você fazer um monte de vendas, mas o teu custo da operação comercial é maior do que o lucro que você tem, correto? Então, para a gente entender isso, você vai utilizar essa continha aqui, ó, tá? Que eu estou mostrando aqui em cima. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu LTV e vai dividir pelo CAC. Se o teu resultado for maior que 1, quer dizer que você está tendo um resultado positivo. Se o teu resultado for menor que 1, cara, você está com um problema comercial. Para tudo e começa a rever toda a tua operação. Nesse exemplo, a gente nota então que a gente teve um lucro de 4,8 vezes maior do que o valor investido para trazer aquele cliente. Pô, Felipe, bacana. Então, sim, eu estou tendo lucro na minha empresa. Mas somente essa informação não vai te dizer se realmente você está tendo lucro. Por quê? Não adianta você ter lucro daqui 4 anos. O seu cliente tem que ficar com você durante 4 anos para você ter esse resultado, certo? Então a gente combina uma outra continha que é essa conta abaixo aqui, que é para entender em quanto tempo eu preciso que esse cliente fique na minha empresa para que eu comece a ter lucro, né? Para que eu pague todo o investimento feito na aquisição desse cliente. Então aí você vai utilizar aqui então o CAC dividido pelo ticket médio, tá? Não é o LTV, ticket médio. Então a gente viu lá nos exemplos passados que geralmente a gente investe R$ 200 o cliente investe R$ 200, né, na tua empresa. E aí você divide o teu CAC por R$ 200 e a gente tem um valor aí convertido em meses de 10 meses. Ou seja, eu preciso que esse cliente fique comigo 10 meses para que eu de fato consiga ter lucro, tá? O que essas duas métricas trazem de insights para a gente? Primeiro, a gente sim está lucrando, certo? Porém, a gente precisa que o cliente fique 10 meses com a gente para lucrar. Então, isso traz para a tua empresa um insight que talvez eu precise ter um contrato de fidelidade de 12 meses com esse cliente, para você não sair perdendo. Essa é uma saída. Outra alternativa é que o teu CAC está alto. Então, você está pagando muito caro para trazer clientes para a tua empresa. Aí você vai ter que pensar numa estratégia diferente. Então, vamos entender o nosso processo, vamos entender a quantidade de pessoas que estão envolvidas. A gente está no processo low touch ou high touch. A gente precisa investigar mais a fundo para entender como que a gente diminui esse CAC, certo? Para diminuir o CAC, você tem duas alternativas. Uma, aumentar o volume de clientes, certo? Ou segunda, é reduzir o valor da tua operação comercial. A mais recomendada é você entender o gargalo e, ao invés de você reduzir o valor da tua operação comercial, aumentar sim o volume de clientes. Quanto mais clientes, menor será o seu CAC, beleza? E do outro lado, é colocar um contrato de fidelidade aí de acordo com o teu período de lucro ou não com esse cliente. Se a gente está usando esse exemplo de 10 meses, você precisa pelo menos de um contrato de 12 meses para não sair no prejuízo. Bom, agora que você entendeu qual é a relação de CAC e LTV e já conheceu sobre essas métricas, eu quero deixar algumas dicas para que vocês consigam otimizar o processo de vendas de vocês e diminuir o CAC e aumentar clientes. A primeira é automatizar o teu processo. Então,
quando eu falo automatizar, é você pegar todas as rotinas que o teu vendedor faz, as rotinas que o teu pessoal de marketing faz e colocar sistemas para trabalhar para vocês. Então, sistemas que vão te dar gestão mais rápida, vão te dar mais confiabilidade nos dados e vão te dar a inteligência necessária para saber se você vai investir no cliente X ou no cliente Y. Tá? Então aí você tem ferramentas de automação de marketing, você tem ferramentas de automação de vendas, inclusive a SalesTime tem o CRM que pode te ajudar aqui. Então você vai precisar dessas ferramentas para você reduzir teu CAC e aumentar a performance do seu time. Então essa é a primeira dica. Segunda dica, capacite o seu time, certo? Time não capacitado investe tempo em cliente que não tem perfil. Investir tempo em cliente que não tem perfil vai onerar seu comercial. Por quê? Você está deixando quem tem perfil de lado. Então capacite o seu time, ensine eles a identificarem qual que é o perfil do cliente, como que eu identifico, tá? E invista em treinamento. E o terceiro ponto é invista em estratégias de marketing que gerem resultado. Felipe, como é que eu vou saber a estratégia que vai gerar resultado ou não? Cara, separe um budget na tua empresa e invista em testes, tá? Não tem a estratégia correta, mas você precisa testar para ver qual que vai dar mais certo. Então, separa um budget, eu vou dar um exemplo aqui de R$500, 250 vai para um lado, 250 vai para o outro. Executa essas estratégias e monitora qual que deu o melhor resultado. A estratégia B deu o melhor resultado, então tira a A, trago a B e trago uma C. Faço o mesmo esquema, invisto nas duas e vejo qual que deu o melhor resultado. E assim você vai afunilando melhor a tua estratégia para trazer melhores resultados e sim diminuir o seu CAC. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, quero pedir um favor para você, tá? Deixa o seu like aqui que é muito importante pra gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e, claro, se você gostou muito desse vídeo, compartilha com tua rede de network, com teus amigos, com teus colegas de trabalho e leve esse conhecimento para mais pessoas. E se você tiver qualquer dúvida relacionada ao tema, comenta aqui que a gente vai te ajudar. Beleza? Falou, até a próxima!